publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology. É um estudo que mostra que a progesterona vaginal reduz a taxa de nascimentos prematuros e complicações neonatais em mulheres com gestação de feto único e colo uterino ultrassonográfico curto no segundo trimestre gestacional. O nascimento prematuro é a principal causa de morbidade e mortalidade perinatal em todo o mundo, com 15 milhões de bebês nascidos prematuros anualmente. Os bebês prematuros têm complicações devido à imaturidade de diversos sistemas e órgãos. Este bebê tem dificuldade de respirar por causa da síndrome do desconforto respiratório, a complicação mais comum na prematuridade. Outras complicações que afetam recém-nascidos prematuros por causa da imaturidade incluem hemorragia intraventricular, enterocolite necrosante, sepse neonatal e retinopatia da prematuridade. Um colo uterino curto definido como um comprimento cervical de 25 milímetros ou menos é um fator de risco para parto prematuro espontâneo. 25 milímetros correspondem ao 10º percentil para comprimento cervical. O comprimento cervical ultrassonográfico é usado para avaliar o risco de parto prematuro no segundo trimestre. Desta forma, um colo curto é capaz de predizer o parto prematuro. A progesterona é o hormônio-chave natural para a manutenção da gravidez, e um declínio na ação da progesterona pode induzir o amadurecimento cervical, que inclui o encurtamento cervical. O estudo publicado é uma meta-análise de dados individuais de pacientes, que inclui todos os ensaios clínicos randomizados disponíveis, que comparam a progesterona vaginal versus placebo na prevenção de nascimentos prematuros e/ou de resultados perinatais adversos em mulheres com gestações de feto único. O objetivo principal do estudo era determinar se a progesterona vaginal reduz a taxa de nascimentos prematuros antes de 33 semanas em mulheres com gestação única e colo uterino curto. Os investigadores identificaram todos os ensaios clínicos randomizados disponíveis publicados até 30 de setembro de 2017. Os resultados secundários incluíram parto prematuro em diferentes idades gestacionais e outros resultados neonatais listados no slide. 5 ensaios, incluindo 974 mulheres alocadas para progesterona vaginal ou placebo, foram incluídos nesta meta-análise de dados individuais de pacientes. O efeito da progesterona vaginal no resultado primário é ilustrado neste gráfico em floresta. Houve uma diminuição significativa na taxa de nascimento prematuros antes de 33 semanas em 38% para o resultado primário, como ilustrado pelo triângulo azul. A administração de progesterona vaginal foi associada a uma redução na taxa de nascimentos prematuros antes de 28, 30, 32, 34, 35 e 36 semanas. A redução de nascimentos prematuros antes de 36 semanas não foi demonstrada anteriormente. A administração de progesterona vaginal também foi associada a uma redução na frequência de admissão na unidade de terapia intensiva neonatal, síndrome do desconforto respiratório, morbidade e mortalidade neonatal composta e peso ao nascer inferior a 1.500 gramas e 2.500 gramas. Além disso, houve uma tendência clara em relação à redução de óbitos neonatais e do uso de ventilação mecânica. Em conclusão, mulheres com colo uterino ultrassonográfico curto no segundo trimestre gestacional alocadas para receber progesterona vaginal tiveram uma menor taxa de partos prematuros antes de 33 semanas e de 28, 30, 32, 34, 35 e 36 semanas. Em relação à morbidade neonatal, bebês nascidos de mães que receberam progesterona vaginal tiveram taxas significativamente mais baixas de admissão à unidade de terapia intensiva neonatal em 32%,
Síndrome do desconforto respiratório em 53%. Morbidade ou mortalidade neonatal composta em 41%. Peso ao nascer inferior a 1.500 gramas em 38%. Peso ao nascer inferior a 2.500 gramas em 18%. Colocando os resultados em contexto, existem duas questões importantes. 1. A avaliação universal do comprimento cervical através de ultrassonografia transvaginal e o tratamento com progesterona vaginal para pacientes com colo uterino curto são economicamente viáveis? 2. A avaliação universal do comprimento cervical associada à progesterona vaginal reduzem a taxa de nascimentos prematuros? Foram relatadas várias análises de custo-benefício. Todas, exceto uma, concordam que o rastreamento universal do comprimento cervical resulta em economia de custos. Por exemplo, Werner e outros, da Universidade de Yale, estimaram que a avaliação cervical universal e a administração de progesterona vaginal poderiam economizar 19 milhões de dólares do sistema de saúde dos Estados Unidos. Para cada 100 mil mulheres examinadas, se o custo do ultrassom fosse 184 dólares americanos, isso resultaria em uma economia líquida de 500 milhões de dólares anualmente para o sistema de saúde dos Estados Unidos. Os resultados dos estudos de implementação foram publicados para avaliar se a introdução no mundo real do rastreamento ultrassonográfico universal do comprimento cervical e a introdução de progesterona vaginal podem reduzir a taxa de nascimentos prematuros. A principal conclusão desses estudos é que a implementação dessa política está associada a uma redução da taxa de nascimentos prematuros no mundo real. Em conclusão, com base nos resultados do presente estudo, a administração de progesterona vaginal a pacientes com gestação única e colo uterino curto. 1. Reduz o risco de parto prematuro. 2. Melhora o resultado perinatal. 3. Reduz os custos de saúde, com base em estudos de custo-benefício. 4. Pode ser implementada com sucesso na prática clínica. Mais detalhes podem ser encontrados em www.ajog.org, onde este documento está disponível gratuitamente para download. Cortesia da editora AJOG Elsevier.